Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje eu vim trazer aí um tema meio que polêmico, né? Que é a vida de prostituta. Bom, para quem tá chegando aí no canal agora, não entendeu muita coisa, né? Dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, lá tem muita coisa, tem principalmente meu depoimento lá, né? Que antes eu era gerente de uma casa de prostituta, né, de um prostíbulo, e depois eu passei a ser massagista sensual, né, e atender meus clientes particular. Massagista sensual, gente, é um pouquinho do que a prostituta, certo? A única diferença é que muitas vezes acaba não indo para a hora H. Mas teve momentos sim, gente, não vou negar não. Teve um momento sim, que eu fui pra hora H sim, certo? Por quê? Era solteira. Não tinha nada que me impedisse. Cliente queria pagar bem, então eu ia. Por que eu entrei nesse assunto? Gente, vocês não estão entendendo nada, né? Bom, tem uma pessoa aqui na plataforma, que eu não vou divulgar nomes, certo? Que vem sendo aí falada, tal, que foi prostituta no passado. Gente, como se ser prostituta fosse o fim do mundo, certo? Fosse o fim do mundo. Eu não tô falando assim, mas então você tá defendendo a classe. Gente, um dia eu já bebi da água. Um dia eu já bebi da água. Não vou falar pra vocês não, foi ruim? Não foi ruim. Foi bom. Foi bom, supriu as minhas necessidades, pude fazer as coisas para os meus filhos. E hoje, quando eu vejo essas pessoas atacando a classe das prostitutas, certo? Eu falo, caramba, essa pessoa não sabe de nada, certo? Essa pessoa não sabe de nada. Por quê? Veja bem, a profissão de prostituta é a profissão mais antiga que existe. A mais antiga que existe. A única diferença da médica para uma prostituta, da profissão, tá, gente? Não tô falando que as médicas são. É que não tem um reconhecimento. Não é reconhecido, não é uma profissão que tenha assinado em carteira, não tem um sindicato que responda por elas, certo? Infelizmente, né? Infelizmente, porque eu acho assim que deveria ter. Porque muitas ali, né, são mães de família, gente. Muitas ali, elas não fazem porque querem. Elas fazem por falta de chance, de oportunidade no mercado de trabalho. Então, veja bem, é fácil criticar. É fácil jogar pedra. É fácil falar que prostituta não presta. Primeiro, a profissão, ela tá aí, certo? A profissão tá aí. Para muitos, o que é sem vergonhice, eu chamo de profissão, porque eu comi dali. Eu vesti dali, eu vivi muito bem dali. Muito bem, certo? E quando eu vejo um ataque em cima dessa área, eu, sinceramente, eu me levanto sim. Sabe por que eu me levanto? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que ver que todo mundo tem o direito de trabalhar. Todo mundo, se desde que o mundo foi criado, todos tivessem tido oportunidade de emprego e tudo mais, não teriam existido as prostitutas. Não teria os prostíbulos. Não teria, não existiria. Só que a diferença, qual é a diferença da mulher que sai com um cara de graça por uma prostituta? A diferença é que a prostituta ganha, a que sai de graça não. A que sai de graça, ela não recebe nada, nem dignidade, porque o cara acaba de sair com a menina. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ir numa rodinha de amigos e falar assim, sabe fulano? Fulaninha ali? Já peguei. Sabe fulaninha ali? Já fiquei com ela. Entendeu? A diferença da prostituta é que além dos homens pagar, certo? Eles, a grande maioria, não sai falando pra lá e pra cá. E se sai falando, favorece a ela, né? Porque aí os caras vão querer experimentar e vão ter que pagar, certo?
Hoje em dia, você fala assim, ah, mas prostituta, ela tá aí, né, à mercê de pegar doenças. Gente, em primeiro lugar, a grande maioria, vou falar que sim, a grande maioria, tirando base na minha pessoa, certo? Naquela época, e base nas meninas que eu conheci, certo? Nas garotas que eu conheci. E fora que tem as outras por aí também, tá? A garota de programa, veja como que essa tá uma diferença da outra, né? Existe uma grande diferença aí. A garota de programa, olha, existem suas exceções, existe. Mas as que são profissionais mesmo, elas não fazem nada sem preservativo. Elas não fazem um beijo na boca. Elas não fazem uma oral sem preservativo. Certo? Elas não transam sem preservativo. Então, veja bem, tá muito mais fácil nós mulheres que temos os nossos maridos, certo? Até onde eu sei, o meu não me trai, né? Espero que nunca faça. Mas tá muito mais fácil nós, mulheres, dona de casa, que fica em casa esperando o marido vir, pegar uma doença, porque os homens têm desejo. Os homens gostam de estar indo para lá e para cá, certo? Provar de uma situação diferente. Eles têm essa necessidade, né? Tá muito mais fácil nós que ficamos dentro de casa adquirir uma doença do que uma garota de programa, do que uma prostituta. Tá muito mais fácil, porque primeira coisa, a prostituta acabou de ter a relação, gente, a grande maioria, elas não atendem em qualquer lugar, certo? Tem aquelas que não têm um lugar favorecido, né? Mas tem aquelas que atendem em hotel, atendem em motel, atendem em casas que elas trabalham, né? E a grande maioria desses lugares existe um lugarzinho chamado banheiro. Então acabou da situação, qual é a primeira coisa? Vai tomar banho. Pra quê? Desinfetar o corpo. Entendeu? Não é pra ficar cheirosinha pro próximo. Também, né? Mas a questão é que elas vão desinfetar o corpo. Diferente da gente, né? Que acaba de ter relação ali com o marido, acaba virando do outro lado, muitas vezes dormindo, né? Eu já sou diferente, então eu acostumei a acabar de ter relação e ir embora pro banheiro tomar meu banho, né? Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Só que a questão é o seguinte, a gente tem que ver que a crítica existe, a censura existe, só que elas ganham. E ganham muito, não é pouco não, gente. Não é pouco não. É como eu já falei, eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava. Eu abri mão de ganhar o que eu ganhava para viver uma vida, hoje a qual eu vivo com o Alexandre. Certo? A gente passa por necessidade? Passa. Por muita necessidade. Só que assim, o Alexandre trabalha, então ele ganha o salário dele, vem e supre as nossas necessidades. Só que luxos como eu tinha antes, hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia eu não tenho mais como estar indo toda semana fazer minhas unhas. Minhas unhas estão horríveis, né? Tanto que, ó, tá aí, ó, horrorosas, que eu preciso até fazer minhas unhas, eu mesmo acabo fazendo, né? Eu vivia com a pele super hidratada, né? Super higienizada. Eu ia na minha massagista. Toda semana eu ia na minha massagista. Certo? Então, você tira aí por base... Ah, sem contar cabelo, né? Minha cabeleireira também, que eu ia na cabeleireira minha. Além de que eu usava aplique. Então, quer dizer, eu tinha meus apliques que não eram baratos, tá? Então, veja bem, a minha vida era completamente diferente de hoje, o que eu vivo. Totalmente diferente. Então, antes de você criticar, certo? A crítica, ela vai existir. Eu sei que vai vir um monte de gente aqui falar alguma coisa como crítica. Pra mim, não me importo. Não me importo. Sabe por quê? É uma profissão. É a profissão no qual um dia eu pude trabalhar, eu pude estar perto, eu pude estar junto. E são pessoas maravilhosas, dignas, porque as meninas que trabalhavam comigo, né,
eram e são, né, até hoje, mulheres dignas, que não deixam faltar nada para os filhos dela, que não vem pedir nada em lugar nenhum, certo? Principalmente em rede social, certo? Que não faz nada para, sabe, se promover diante de alguma situação em cima dos outros, não. Elas arregaçam a manga todo dia de manhã, porque eu trabalho a maioria durante o dia nas casas de massagem, né? E arregaçam a manga todo dia de manhã, se coloca linda, maravilhosa, poderosa, glamurosa, quando por dentro estão detonada muitas vezes. Mas se põe no seu salto alto, certo? E vão pra luta. E vão pra luta. E vão atender os clientes até 7, 8, 9, 10 horas da noite. Tem outras que estendem, às vezes vai até para atendimento particular e acaba ficando com o cliente uma noite inteira, enfim, certo? Cada caso é um caso. Então, eu acho assim, antes de você criticar, repensa. Repensa. Sabe por quê? Você hoje tá bem, mas amanhã você não sabe. E aí pode ser que a única porta que tenha para você bater futuramente, apesar que dependendo aí da idade, mas idade também não tem nada a ver não, viu? Porque tem prostituta aí de 70 anos, batendo um bolão, ganhando dinheiro, certo? Conheço muitas aqui na cidade de Piracicaba, né? Que estão aí com o corpinho esbelto, porque elas se cuidam, né? A grande maioria se cuida, porque eu era bem mais magra, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu dei uma relaxadinha. Tinha academia, né, gente? Eu ia na academia. Então, quer dizer, hoje em dia não, hoje em dia eu dei uma relaxada no meu corpo. Mas a idade também não impede, certo? Então você não sabe amanhã depois que água você vai comer. Hoje, de repente, bebê, aliás, você tá aí hoje com o seu marido, tá tudo lindinho, tudo perfeitinho, tudo maravilhosinho. Amanhã depois você não sabe. De repente, você tem que bater na porta de um prostíbulo. Acontece, gente. Acontece. Não adianta falar, dessa água eu nunca beberei. Eu também falava. Eu falava. Dessa água eu nunca beberei. E quando eu precisei, eu não só bebi, como me encharquei dela. Eu vivi cada momento. Cada momento eu vivi maravilhosamente bem, certo? Então, vocês não sabem o que é vida de prostituta. Tem sim aquelas que infelizmente não tem uma grande sorte, mas tem aquelas que têm grande sorte, tem aquelas que arrumam até um cara aí pra ficar bancando elas, tem várias, certo? Chega a ter 3, 4 namorados numa semana. E aí? Certo? Sem um saber do outro. Essas coisas que acontecem. Mas a gente tem que ver o seguinte, saber respeitar. Saber respeitar a individualidade de cada um. Agora, vir criticar, falar, porque você foi isso, porque você foi aquilo. E daí? E daí se a pessoa foi ou se a pessoa deixou de ser? Certo? É problema dela, não é um problema seu. Certo? Não tô aqui defendendo a moça, não. Certo? Eu tô defendendo a classe mesmo. E daí, qual o problema? Você não tem nada com isso, você não pagou a conta dessa moça, você não deitou em cima da cama dela, você não viveu a vida dela, então, fecha a boca. Fecha a boca. Viva a tua vida. E a crítica, hoje você fala, porque meu marido não sai, não sei o que, você não sabe. Você não sabe, você não tá com ele colado 24 horas. Ah, minha filha, não sei o que, ela não faz. Não tô dizendo que a filha sua faz. Não sei quem é, entendeu? Então eu não tô dizendo que faz. Mas, viu, tem muitas meninas que hoje em dia, pra bancar o luxo, fala pra mãe, às vezes, eu vou trabalhar em tal lugar, não sei o que. E quando vê, tá saindo com cara. E ganhando. Né? Ainda bem. Porque sair de graça, tem muitas que saem de graça, né? Sai de graça, quebra a cara, né? Depois volta com os rabinhos entre as pernas, quando não com o filho no braço, né? Infelizmente isso aí aconteceu comigo. Quando eu não conhecia a profissão, aconteceu comigo, né? Então, gente, a gente tem que ver assim, ou não pela minha filha, que eu amo ela de paixão, minha filha é meu tudo. Só que a questão é essa, você quebra a cara, né? E como
garota de programa, você tá quebrando o quê? Ela tá ganhando, ela tá vivendo, tá pagando as contas dela, tá andando no carro de luxo, certo? Porque até então, um carro de luxo eu não digo, mas um bom carro. Sim, eu tinha meu carro, eu tirei minha carta, eu consegui fazer muita coisa. Muita coisa que muitas mulheres que estão aí na crítica, dentro de casa e não sei o que, não fizeram. Frequentei muitos restaurantes de luxo. Bom, quem quiser saber mais, deixa as perguntas aí, certo? Deixa as perguntas aí embaixo, que eu venho aqui, eu respondo como que era a minha vida, como... E é isso aí, gente, certo? Hoje em dia, você falar assim, você voltaria a ser? Vou deixar na enquete. Não vou responder. Não vou responder. Porque... Enfim. Bom, meus amores, quem gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, certo? Compartilha o vídeo. Segue a gente aí, tá? Pelo YouTube, tá? Gente, eu tenho lá o Instagram também. Quem quiser... tá me acompanhando no Instagram, é Simone Martins 0477, tá? Simone Martins 0477. Outra coisa, gente, tem vídeos aí que eu andei falando de oportunidade de ganhar dinheiro, certo? Pra quem não sabe, eu trabalho com a linha Hotmart, eu trabalho para Hotmart. Então, eu trabalho com marketing digital. Então, vou deixar aqui no rodapé do vídeo, tá? Para quem quiser estar acessando também aí, o curso de Brigadeiro Gourmet, tá? Que tá dando uma rentabilidade boa, as pessoas estão ganhando dinheiro. Então, quem quiser tá aí adquirindo, conhecendo mais o curso, né? Entra aí, tá? Vai estar aí no rodapé do vídeo, né? Na descrição do vídeo, né? E... adquire o curso, porque eu falo, tá mudando a vida de muita gente, muitas pessoas aí estão ganhando dinheiro, fazendo e vendendo em casa, que não há necessidade, às vezes, você sair pra rua, né, vender. Mas aí, de repente, um pedido, você colocar aí no Facebook, enfim, e você faz a sua venda também, tá bom? Então, eu vou deixar aí no rodapé do vídeo, porque nós estamos numa crise, então, né, eu acho que nada mais justo eu estar apresentando aqui para vocês também, né, a oportunidade da Hotmart, tá bom? Bom, meus amores, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e beijos, até o próximo vídeo.